quando eu tenho esse tempo para poder parar e simplesmente ficar em silêncio, principalmente num ambiente como esse, né, onde tem natureza, e aí eu simplesmente fico parado sem fazer nada, só escutando o som da natureza, do vento, eu fico refletindo sobre coisas que são úteis ou que não são úteis, mediante a percepção da sociedade, né? Aos padrões que são impostos de diversas maneiras. Se eu for olhar por uma certa percepção de que eu não tenho tempo, meu tempo está corrido, eu tenho prazos para cumprir com as minhas responsabilidades, eu tenho prazos para cumprir com as minhas responsabilidades, qualquer coisa que eu fizer que não seja em prol do meu objetivo a cumprir, seria tecnicamente inútil. Obviamente, dependendo do tempo que eu tenho e do que eu estou fazendo, eu tenho que escolher o que eu vou fazer na hora. Mas se sobra um curto período de tempo, por que não simplesmente parar e não fazer nada, só tentar, não pensar em nada, aproveitar um pouco o ambiente que você está, como esse. Essas coisas em si têm valor. Na verdade, o valor existe onde a percepção existe. Vai depender da sua percepção em relação à circunstância. Então, tecnicamente, tudo teria valor. Eu acho que a questão é mais a que lugar a nossa percepção de utilidade, de importância está direcionada hoje em dia. Você se vê eventualmente num contexto onde você precisa cumprir com as responsabilidades e dependendo do nível de responsabilidade, você literalmente não tem tempo para isso. E quando você tem tempo, você não tem cabeça, você não tem saúde psicológica para poder aproveitar isso. Então é bem complicado. Tem um filósofo que se chama Edgar Morin e ele comenta sobre a interligação das áreas. Todas as áreas estão interligadas de alguma maneira. Em algum aspecto, em alguma coisa, cada área compõe a outra, né? Ou resulta em algo que faz parte da outra. De certa forma, está tudo integrado. Isso acontece tanto no sentido positivo quanto no sentido ruim também, no sistema da sociedade humana e nos próprios seres humanos que vivem nessa sociedade. O sentimento existencial, os questionamentos existenciais acabam sendo comuns em diversas circunstâncias na vida. E é uma coisa que é tão alimentada que às vezes o sentimento de culpa dentre algumas coisas que você vai fazer é muito evidente. Você acaba se sentindo culpado, você se sente numa pressão por achar que não está fazendo algo útil, ou que aquilo não vai te levar a lugar nenhum. Às vezes, dependendo da circunstância, essa pressão é maior ainda, porque a eventual responsabilidade exige tanto de você que não te permite nem sequer pensar nisso, nem respirar. Então, dependendo da situação, é um pouco mais crítico, um pouco mais pesado. Mas no cenário geral, a gente está cada vez mais sem esse espaço para se questionar sobre as coisas, sabe? Sem esse espaço para explorar outras coisas, outras áreas que você teria eventualmente um grande potencial para desenvolver. É isso, cara. É a dura realidade da situação. Eu acho que vale a pena você tentar e continuar seguindo, porque é a única coisa que a gente tem. Se eu não tivesse, muitas vezes eu acabo não tendo disposição, mas eu continuo tentando, tento buscar o meu espaço, cada vez mais aumentar as minhas chances de ter mais tempo, porque a minha ideia é essa, ter mais tempo para mim e poder aproveitar as coisas com mais tranquilidade. Mas é difícil, cara, mediante a todo esse cenário, é muito complicado você continuar dessa forma e ainda estar bem psicologicamente, fisicamente. Você tem que ter muita firmeza, porque às vezes não é simplesmente escolher, mas ter força
mas também tem força para lidar com a escolha. Eu vou parar aqui um pouco. Aqui, esse lugar onde eu tô passa muita gente, cara. Uma via de acesso. Paro de gravar porque fico com vergonha, né? Por mais que eu já tenha feito outras vezes, eu ainda fico um pouco receoso de fazer isso quando tem gente olhando. Uma coisa é certa, compreender um pouco mais sobre a realidade, as coisas que compõem a realidade, as suas chances de você conseguir comprar mais tempo, você conseguir ter um pouco mais de qualidade de vida, aumenta. Quanto mais movimento você tá, acho que mais chances de gerar contextos diferentes, gerar mais contextos, mais situações, né? Você tem, você ficando mais exposto a mais situações, você acaba tendo mais chances de mudar alguma coisa, né? E isso é um pequeno cenário, uma pequena visão de uma coisa gigantesca, né? Que é o funcionamento da sociedade humana. A visão de um ser humano mediante o seu contexto, no caso eu, de uma coisa muito mais complexa, né? Uma coisa integral. Esse cara, eu falei demais, eu não sei se eu falei besteira aí, posso ter falado, eu não sei, só tô tentando compartilhar alguma coisa. Às vezes eu sinto vontade de falar alguma coisa e eu não tenho com quem falar, e eu tô falando aí pra quem quiser ouvir, quem quiser ver esse vídeo. É isso aí.